Antes de embarcarmos nesta jornada emocionante, por favor, não se esqueçam de deixar aquele gostei e se inscreverem no canal. Sua ajuda é crucial para continuarmos trazendo histórias inspiradoras como esta até vocês. Enoque é uma figura misteriosa e enigmática na tradição religiosa e mitológica, com menções em várias fontes, incluindo a Bíblia, textos apócrifos e mitologias antigas. Embora haja limitada informação disponível sobre Enoque, ele é mencionado na Bíblia como um dos antediluvianos, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Essa breve passagem sugere que Enoque era um homem justo que andava com Deus e que não morreu, mas foi arrebatado por Deus. Ele é retratado como alguém que faz viagens celestiais, onde recebe conhecimento divino e visões dos segredos dos céus. Enoque é mencionado em outras tradições religiosas além do judaísmo e cristianismo. Por exemplo, ele é uma figura importante na tradição islâmica, onde é conhecido como Idris e também é considerado um profeta. Nas mitologias antigas, Enoque pode ser associado a figuras como Hermes Trismegisto, uma figura mítica que representa a síntese do conhecimento espiritual e alquímico. O livro de Enoque foi originalmente escrito em aramaico. O texto existente mais antigo que sobreviveu é uma versão etíope, mas fragmentos em aramaico foram descobertos entre os manuscritos do Mar Morto, o que confirma a existência do texto em aramaico na antiguidade. A tradição atribui a autoria do livro de Enoque ao próprio Enoque, embora a autoria real seja motivo de debate acadêmico. Este livro é considerado um texto apócrifo, o que significa que não foi incluído no cânon oficial da Bíblia, mas é valorizado por algumas tradições religiosas e históricas por suas narrativas sobre visões, anjos, eventos futuros e interpretações religiosas. Sua data de composição não é precisa, mas é amplamente aceito que foi escrito entre o 3º século a.C. e o 1º século depois de Cristo. O livro começa com Enoque descrevendo uma série de visões e sonhos que ele teve. Essas visões abordam uma variedade de tópicos, incluindo o cosmos, a criação, o juízo final e o mundo dos anjos. Uma parte significativa do livro de Enoque lida com uma narrativa sobre um grupo de anjos caídos. Esses anjos caídos ensinaram conhecimentos proibidos aos seres humanos, incluindo habilidades como a fabricação de armas, o uso de ervas medicinais e a astrologia. Esses ensinamentos eram considerados proibidos porque se acreditava que poderiam ser usados para fins impuros e prejudiciais. Esses anjos desceram à terra e se envolveram em atividades pecaminosas, incluindo casamentos com mulheres humanas, gerando os nefilins. Os nefilins são mencionados na Bíblia no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então Uriel disse: eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes, e assumindo muitas formas, profanaram os homens, e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses, pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos. E suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu, para que as saudassem. Os nefilins eram considerados gigantes e guerreiros poderosos. Eles eram notórios por sua brutalidade e opressão dos seres humanos. A presença dos nefilins na Terra é associada à corrupção e à maldade crescentes na humanidade.
Isso levou a Deus a tomar medidas drásticas para purificar a terra. O dilúvio foi um ato divino destinado a destruir toda a humanidade, exceto Noé e sua família, que foram considerados justos e dignos de sobreviver. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Uma das visões mais proeminentes de Enoque é a visão do trono de Deus no céu. Ele descreve o trono de Deus como cercado por chamas de fogo e rodas flamejantes. Nessa visão, Enoque testemunha a majestade e a glória divina. Foi revelada e vi nela um trono elevado, cujo aspecto era o do cristal e cujo contorno era como o sol brilhante, e visão de querubim. Por cima do trono saíam rios de fogo ardente, que eu não podia olhar para lá. A grande glória tinha sede no trono, e seu vestido luzia mais brilhante que o sol e mais branco que qualquer neve. Nenhum anjo podia entrar e lhe ver a cara devido à magnífica glória, e nenhum ser de carne podia olhá-lo. Um fogo ardente lhe rodeava, e um grande fogo se levantava ante ele. Nenhum dos que lhe rodeava podia aproximar-se. Miríades de miríades estavam de pé ante ele, porém não necessitava conselheiros. Durante suas viagens ao céu, Enoque teve a oportunidade de conversar e interagir com vários anjos e seres celestiais. Algumas interpretações modernas, muitas vezes não acadêmicas, sugerem que as descrições de seres celestiais ou angelicais no livro de Enoque poderiam ser interpretadas como encontros com seres extraterrestres. Essas interpretações geralmente se baseiam em analogias entre a tecnologia avançada e a linguagem descritiva usada no livro. No entanto, é importante salientar que essa interpretação é especulativa e não é sustentada por evidências sólidas ou pelos próprios textos antigos. Enoque recebeu conhecimento divino, instruções e revelações sobre temas como a criação, o juízo final e os segredos do universo. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados. Nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto pelo Senhor dos Espíritos. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. O livro de Enoque continua a ser um texto intrigante que suscita perguntas sobre espiritualidade, transcendência e a relação entre o divino e o humano. Sua leitura e estudo oferecem uma oportunidade de explorar os ricos mitos e simbolismo presentes nas tradições religiosas antigas e refletir sobre as questões mais profundas da existência humana.